Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, está escrito: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. O tema da mensagem: quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Deus levanta um profeta chamado Elias, que significa Jeová é Deus. E ele é levantado num tempo de crise, num tempo que os profetas estavam sendo esmagados, estavam sendo mortos, estavam sendo enforcados, ou começou uma perseguição terrível, e Deus levanta um profeta para ser a voz de Deus. E a Bíblia fala do rei Acabe, um rei judeu que casou com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher era natural da região de Tiro e Sidom, cultuava Baal. Ela introduziu a idolatria, a feitiçaria, e contaminou todo Israel com a idolatria. Por conta disso, Deus levanta o seu profeta com palavras de juízo. Então eu quero trazer algumas lições que nós vamos hoje sair daqui impactado, porque o Senhor tem hoje uma palavra para nós, chegando no final de ano. O que representa o altar em ruína? Quando Deus não ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, e sim o mundo, significa que o altar está em ruína. E o resultado de um altar em ruína, o que significa? Frieza espiritual, pobreza espiritual. Isso vai trazer consequências nos nossos negócios, casamentos, enfermidades, sofrimento. Nós vamos padecer. Então eu vejo aqui o que pode significar Baal nas nossas vidas hoje. Ídolo. Ídolo também não significa aquele objeto que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, feito de gesso, ou de madeira, ou de ferro. Mas ídolo também significa amor exagerado, exacerbado por alguma coisa. Talvez um apego aos filhos, apego à empresa, a carro, dinheiro, posição, ou carreira, pecados de estimação. Pode ser esse Baal na sua vida, vícios, pode ser o Facebook, Instagram, pode ser a televisão, o jogo de azar, o teu time de futebol. Não, tem meu time vai jogar hoje, eu não vou para a igreja, porque está em primeiro lugar meu time de futebol. Então é um ídolo, que se Deus não ocupa o primeiro lugar, então teu altar não está edificado como Deus quer. Mas hoje o Senhor fala para nós em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que você necessita, quanto que a vez de comer, beber, vestir, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir, porque nós nos preocupamos com a nossa sobrevivência. E Deus vai suprir, Deus vai cuidar de você, Deus vai trabalhar com você, Deus vai estar em parceria, trabalhando com você, de uma forma poderosa. Então, a verdade aqui, esta palavra nos ensina que nós devemos buscar o reino de Deus, tem que ser prioridade. Quando você ama uma pessoa, se você diz que ama a tua esposa, teu esposo, teu namorado, a tua noiva, ela espera ou ele espera que você dê prioridade, que você deixe os amigos de lado, mas não deixe você de lado, porque Deus é ciumento. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A razão pela qual há muitas pessoas que estão hoje
dentro da igreja, mas estão frias. Elas vêm para a igreja de uma forma religiosa, mas não botam em prática, não vivem, não conhecem a Deus, não se relacionam com Deus, não tem tempo de ler a Bíblia, mas está tão envolvido com a rede social, não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ficar navegando, Facebook, Instagram, tantas coisas que a Bíblia fala. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Nós devemos encher o nosso coração com as coisas de Deus, porque a boca fala o que está cheio o coração. Você é o que você pensa. Então, amados, Deus levantou o seu profeta chamado Elias, e ele libera uma palavra muito dura, dizendo: eu sou servo do Deus vivo, e não vai chover por mais de 3 anos, e se Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da chuva, é o Deus da provisão, que ele providencie chuva, mas segundo a minha palavra não vai chover. E houve uma seca terrível, o povo começou a padecer, e o rei queria matar o profeta Elias, mas o profeta foi protegido, foi guardado, foi escondido pelo Senhor. Mas um dia ele se apresenta diante de Acabe e Jezabel, ele diz: se o Deus Baal é o Deus do fogo também, vamos fazer um duelo, vocês vão construir um altar para Baal, e vocês vão clamar com seus 450 profetas de Baal, e os 400 de Astarote, vocês vão clamar: se Baal mandar fogo, eu vou aceitar esse Deus, mas depois eu vou fazer meu altar. Se ele não mandar fogo, eu vou fazer meu altar para o meu Deus, e o meu Deus vai mandar fogo. E foi feito o altar de Baal. Passaram o dia inteiro autoflagelo, se cortando, tentando sensibilizar Baal, e nada de fogo. E quando chegou a hora do profeta, ele fez o altar, ele abriu um rego ao redor, jogou água e colocou um novilho em cima do altar, e orou e clamou, e o fogo desceu, e o fogo de Deus, e todo o povo declarou: só o Senhor é Deus. Todo o povo foi tão impactado quando aquele profeta orou: Deus de Abraão, Deus de Isaac, que este povo saiba que tu és o Deus vivo, é o Deus que manda fogo. E o fogo e queimou o altar, e o Deus aceitou o sacrifício, e Deus mandou fogo que lambeu a água que estava ao derredor. E hoje o Senhor tem fogo hoje para ser liberado na tua vida, porque você é um altar do Senhor, e Deus hoje quer que você saia daqui com fogo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estava pensando o que significa, como restaurar, como que Deus se agrada, que tipo de altar que Deus se agrada. Irmãos, Deus olha o coração, Deus conhece o nosso coração, e Deus, quando Ele vê no nosso coração sinceridade, é isso que agrada o coração de Deus. Não é você com essa forma religiosa, não adianta ter 9 dons espirituais. O que Deus olha é o nosso desejo. Deus está à procura de adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Em Tiago capítulo 4, verso 4 fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem uma palavra também maravilhosa, e fala assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças.
É isso que Deus espera. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É isso que Deus espera de nós. A Bíblia relata de um grande rei chamado Davi, que ele era apaixonado por Jesus. Tudo que ele fazia com paixão. E o coração dele, desde criancinha, o coração estava voltado para o Senhor. E Deus levantou o profeta Samuel, que ungiu a Davi, e ele se tornou um pastor, desde pequeno, ungido, e a Bíblia fala que ele se tornou o melhor pastor, que ele defendeu suas ovelhinhas de leão, de urso, e a Bíblia fala que tão cedo ele foi colocado em batalha, e ele venceu o grande gigante Golias, que todo mundo conhece Davi, porque as pessoas associam, Davi derrotou o gigante Golias. Mas amados, Davi passou um tempo de grande perseguição, porque Saul teve inveja dele, porque via a ameaça do seu reinado, mas no tempo oportuno Deus levantou Davi para ser rei em Israel, e o coração dele foi estabelecer a casa do Senhor em Jerusalém, e ele 7 vezes ao dia, era o devocional dele, ele se apresentava na casa do Senhor como rei, tinha muito trabalho, mas ele tinha o seu tempo com Deus, e ele adorava a Deus, e servia a Deus com toda paixão, e Deus se agradou, e a Bíblia fala que Deus abençoou Davi de uma forma extraordinária. As bênçãos corriam atrás deste homem, e todas as guerras que ele lutou, todas ele foi vitorioso, porque ele não ia para uma guerra sem ter a bênção de Deus. E a Bíblia fala que este rei realmente se tornou uma referência para todos nós como pastores, quando nós falamos do rei Davi, porque ele foi um homem que agradou o coração de Deus, porque ele tinha um altar que ele deu prioridade, o altar que ele zelava todo dia. Irmãos, o que significa isso? É você acordou de manhã, já dobra o teu joelho e já diga: Senhor, eu estou na tua presença, abençoa meu dia. É você entrar na presença do Senhor: Senhor, Senhor esteja comigo no meu trabalho, nos meus negócios, que as minhas decisões sejam as tuas decisões, porque o Senhor é dono da minha vida. Baal significa dono, significa Senhor. E muitas vezes a gente está sendo escravo do quê? Dos entretenimentos, escravo da droga, escravo do sexo, escravo da pornografia, escravo do pecado, escravo de homens, escravo do desejo do coração. E Deus te chamou para ser livre, amar ao Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus e ser um instrumento de bênção, e estar todo dia no altar do Senhor, zelando, cuidando. Fala de uma vida devocional, fala de você orar todo dia, ler a palavra todo dia. Eu já tenho esse propósito, eu falei 2020, eu não vou abrir mão desse tempo. Primeira coisa, antes de pegar o celular e ficar aí postando mensagem, que seja mensagem de Deus, glória a Deus, que abençoe os irmãos, mas eu não deixar de ler primeiramente a Bíblia, e ter o meu momento com Deus. Depois, aí mando as mensagens, faço muitas vezes os vídeos e libero para as pessoas serem abençoadas, porque certamente muitas pessoas que estão aqui foram alcançadas por uma mensagem. Graças a Deus que eu tive a oportunidade, já mais de 1.010.000 pessoas ser alcançadas através de vídeo, YouTube, através da palavra de Deus, pessoas que curtiram as mensagens, visualizaram mais de 1 milhão e poucas pessoas. Então eu louvo a Deus, porque as pessoas estão sendo tocadas por Deus, eu estou podendo usar uma ferramenta para a glória de Deus, porque amado, a boca fala o que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de Deus, então tudo é para a glória de Deus. Eu não vou perder meu tempo, e sim, eu vou aproveitar as oportunidades, porque as pessoas estão perecendo, e nós temos oportunidade de interferir na vida das pessoas.
Quem é esse espírito de Jezabel? É um espírito que muitas vezes está dentro da igreja e nos afasta de Deus, nos esfriando, nos levando a gente a entrar muitas vezes em armadilhas e nos influenciar com pessoas erradas. Mas nós temos, amados, que andar do lado dos Elias, dos Eliseus, temos que andar do lado dos Caleb, dos Josués, porque são pessoas comprometidas com Deus, são pessoas que têm uma vida no altar, e a gente tem que se espelhar nessas pessoas que são modelos para nós. Andarão dois juntos se não houver acordo? Nós vemos uma mulher chamada Jezabel, que casou com Acabe, e ela corrompeu o povo, introduziu idolatria. Por conta disso veio o juízo sobre o povo de Israel. Mas Deus levanta o povo: arrependei-vos, povo, vamos restaurar o altar do Senhor que está em ruína. As consequências é seca, é miséria, é inflação, é opressão, é morte, é sofrimento. E agora, este homem de Deus, ele convoca o povo a se ajuntar, porque ele ia mostrar quem é o Deus verdadeiro, o Deus do fogo, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, que é o Deus único. Mas o grande segredo para as bênçãos de Deus ser derramada nas nossas vidas, nós temos que amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Romanos capítulo 12, verso 1 fala: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não tome a forma deste mundo, mas sim que você influencie esse mundo, que você possa ser sal, ser luz, influenciando com a palavra, com uma vida no altar, vivendo realmente a palavra de Deus, andando cheio do Espírito Santo. Você não vai ser amoldado por este mundo. Então a Bíblia fala que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que você é como se estivesse você sendo entregue ao holocausto, aonde o fogo vai queimar, e vai queimar tudo que não presta na sua vida, tudo que é palha. E Deus vai fazer de você um instrumento de bênção, que vai exalar o bom perfume, porque quando a oferta era aceita, chegava até Deus como uma fumaça, ia direto. Significa nossas boas obras, nosso testemunho, nossa vida com Deus ia transbordar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Porque quando a gente entrega nosso espírito, alma e corpo ao Senhor, irmãos, a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vai ver que Deus vai trabalhar ao teu favor, Deus vai suprir, Deus vai te abençoar. Uma das maiores bênçãos, você vai ter paz de espírito, e Deus sabe o que você necessita, Deus vai acrescentar. É isso que é tremendo. Então eu vejo aqui, amados, que o Senhor nos ensina, que Elias manda abrir uma vala e jogar água. Naquele tempo, a água era preciosa. O que Elias nos ensina, que no altar nós temos que oferecer o nosso melhor, o nosso tesouro. Quando você oferece, você vai conhecer o Deus sobrenatural. Irmãos, Deus quer que você entregue seu espírito, alma e corpo para o Senhor. Significa jogar água, que Deus vai derramar o seu poderoso fogo, e vai transbordar as bênçãos de Deus, vai queimar tudo aquilo que é palha na nossa vida. Então eu vejo aqui uma lição tremenda que eu aprendo em Lucas capítulo 19, verso 8 a 12. A Bíblia fala que Zaqueu, quantos já ouviram falar de Zaqueu? Zaqueu estava em cima de uma árvore. Ele era um homem de pequena estatura, ele se achava indigno de se aproximar diante de Jesus.
e o povo rotulava ele como um ladrão, como um corrupto, como um homem traidor do seu povo, porque ele trabalhava para os romanos, ele era cobrador de impostos. E este homem, por ser de pequena estatura, provavelmente tinha 1,45 m, talvez era tão baixinho, mas ele subiu numa árvore e disse: Jesus vai passar pela avenida principal e eu vou poder enxergar a árvore cheia de folha. E quando Jesus está passando, Jesus diz: homem, desce depressa. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar o dia na sua casa. E o baixinho pulou lá de cima para baixo e ficou feliz, sentiu honrado, porque era o Filho de Deus se convidando para ir na minha casa. Eu sou o maior pecador, mas Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Jesus não faz acepção de pessoas. Uma vida vale mais do que o mundo todo, porque Jesus viu o coração de um homem desejoso de conhecer a Jesus, mas se sentia indigno. A multidão começou a já questionar: se esse é o Filho de Deus, se esse é profeta, como é que vai na casa de um pecador? Está interessado no dinheiro dele, no mínimo. Mas Jesus não estava nem aí o que o povo estava comentando, achando, criticando. Mas Jesus estava interessado numa vida, e Jesus se preocupa com você. Jesus conhece teu nome, teu sobrenome, Jesus conhece tuas dores, tuas necessidades. E quando aquele homem preparou um banquete, ele esperava que viria uma exortação da parte de Jesus, mas Jesus não exortou, pelo contrário. Zaqueu se levantou no meio da festa e disse: Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, mas a partir de hoje eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E Jesus se levanta agora na mesa e disse: hoje chegou salvação nesta casa, porque esse filho estava perdido, mas foi encontrado. Você pode louvar a Deus? Glória a Deus. Marcos 8,36, o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus, certa vez, ele foi no monte para se consagrar, antes de se apresentar às multidões. Ele começando o ministério, e talvez nos quase 40 dias de jejum sem comer, o tentador aparece, o adversário, Satanás. E Satanás fala assim: se tu és o Filho de Deus, prova-me, transforma essas pedras em pães, você está com fome. E Satanás, quando ele fala se tu és, questionou a filiação de Jesus. Será que tu és Filho de Deus? E se tu és o Filho de Deus, olha, você está sozinho, você está morrendo de fome, que Deus é esse, que Pai é esse, que não cuida do filho? Mas Jesus venceu a Satanás com a palavra: está escrito, não só de pão viverá o homem, e sim da palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás é teimoso. De repente ele mostrou o mundo, o glamour, o poder, e Jesus sentiu um antegosto do poder, como nós, como seres humanos. Jesus naquele momento era 100% homem também, e ele sentiu a riqueza, poder. E Satanás disse: tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. E Jesus disse: está escrito, só o Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. E Satanás bateu em retirada, porque Jesus venceu com a palavra e venceu com renúncia. Por isso, amados, se você está com o seu altar em dia, cuidando da sua vida, tendo aquela manutenção todo dia, porque se você ficar um dia sem orar, você vai ficar oprimido, o inimigo vai lançar laços, armadilha na sua vida. Imagina você ficar uma semana sem comer, você vai ficar tão fragilizado,
que qualquer ventinho que bater, você vai ter aquele problema, baixa imunidade, vem gripe, vem todas essas coisas que nos atingem. Por isso a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho, a qual há devassidão, mas enchei-vos do meu espírito. Preste atenção, Efésios capítulo 5, verso 14 a 18, é uma palavra do Espírito Santo de Deus para nós. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do meu espírito. Amém, queridos? Enchei-vos do meu espírito. Então a decisão de restaurar o altar é seu, é seu. E a terceira verdade: o altar restaurado traz prosperidade. Foi feito o altar do modo como agrada a Deus. Ajuntaram as 12 pedras ao redor, simbolizando as 12 tribos de Israel unidas. E quando o profeta de Deus orou, ele tinha convicção que o Deus a quem ele servia não ia falhar, porque toda a multidão estava atenta. Os deuses Baal não puderam mandar fogo, foram ridicularizados os profetas de Baal, envergonhados, estavam todos ensanguentados, porque aquele alto flagelo com chicote nas costas. Agora aquele profeta não precisou passar horas em oração, ele disse: o Deus de Abraão, Deus de Isaque, que esse povo saiba que tu és o Deus único, um Deus todo-poderoso, é um Deus pessoal. Mande fogo. E o fogo de Deus veio e lambeu aquela água que estava ao derredor. Significa, geralmente a água apaga o fogo, mas o fogo de Deus, não existe nada que possa apagar. O fogo de Deus significa o poder sobrenatural de Deus, que até o fogo, até a água se torna gasolina, que pegou fogo. E todo o povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus. E quando houve esse arrependimento nacional, o povo se arrependeu e reconheceu que Jeová é Deus. Ele disse: preparam-se, porque Deus vai mandar uma copiosa chuva, e vai acabar com a crise, vai acabar com essa seca. E o profeta vai para o monte e ora, e Deus manda uma chuva torrencial, que acabou com a seca. Irmãos, eu quero terminar desafiando vocês, que o ano 2020, coloca o altar em ordem, que Deus vai mandar fogo, e Deus vai trazer honra para você, e Deus vai pleitear ao teu favor, porque os inimigos se levantarem contra você, Deus vai tratar desses inimigos, porque esta luta não é sua, mas é de Deus. Quando você se coloca na brecha, quando você restaura o altar, meu amado, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque Deus tem um compromisso com aquele que tem compromisso com Deus. E Deus quer levantar você, meu querido. Você é geração de Elias, você é geração de Eliseu. Deus quer levantar para andar no poder sobrenatural. Quando você orar, o fogo vai descer. Quando você orar para os doentes, eles serão curados. Quando você se deparar diante de endemoniados, eles serão livres, porque o Senhor te deu poder e autoridade. Não vos embriagueis com vinho, na qual há devassidão, mas enchei do meu espírito, louvando, adorando, jejuando, sujeitando uns aos outros. Porque o que apaga o fogo do espírito é mágoa, ressentimento, ódio,
inveja, essas carnalidades tem que ser queimado pelo fogo de Deus. Quando você se dobra o teu joelho e diga: Senhor, queima tudo que não presta na minha vida, Senhor. E Deus vai queimar tudo que é palha, e Deus vai forjar em você o caráter de Cristo: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus na tua caminhada. E os espíritos malignos que tentavam contra você não terão mais domínio sobre a sua vida, porque estarão debaixo dos teus pés, e você vai subjugar o inimigo, e o inimigo não vai subjugar você, porque maior aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Quero que neste momento fique de pé. Quem é o teu Senhor? Que você hoje decida. Não podemos servir a dois senhores. A quem você vai servir neste ano novo que começa? A Deus ou o mundo? Que altar você vai edificar? Deus está à procura de adoradores. As pessoas ficam esperando de políticos, esperando o presidente: as coisas vão melhorar se ele tomar decisões corretas. Mas a boa notícia, Efésios 1:3, o Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Tudo que Jesus fez lá na cruz, fez uma obra completa. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se fez maldito para que você seja bendito na terra. Jesus quebrou toda a maldição que era contra a sua vida. E se você entregou a sua vida para Jesus, que você possa declarar com alto bom som: eu sou nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. E Jesus te chamou para você realmente fazer a diferença nesta terra. E as portas do inferno que tramam contra nossas vidas não prosperará, porque o Senhor nos deu poder e autoridade. O que você ligar na terra é ligado nos céus. Mateus 18:18. O que você proibir na terra é proibido nos céus. Hoje o Senhor quer que você renuncie hoje todo o Baal, Baalim, toda idolatria, todo apego. Hoje tem pessoas em clínicas de reabilitação, de drogados, hoje até de pessoas viciadas em Facebook, Instagram, rede social, pessoas que passam a noite toda, fica lá num vazio, tentando preencher o vazio na alma. As pessoas se apegam às coisas efêmeras, passageiras, que não preenche a nossa alma. Mas Jesus está à procura de adoradores. Jesus está à procura, não importa o teu passado, o que importa é que Deus muda a tua mente, Deus muda a tua história, e Deus faz você uma pessoa proativa, uma pessoa que vai produzir, uma pessoa que vai brilhar nesta terra. Porque Deus não chama capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Pode ser uma prostituta, um ladrão, um criminoso, todos que vêm até Jesus. O poder do Evangelho muda a mente, faz de uma pessoa um vagabundo trabalhador. O Evangelho traz progresso. Antes ele era capacho do diabo, era aparelho de Satanás, mas se torna um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Esses interferem na vida das pessoas. Aonde passa deixa um rastro de poder, bom testemunho, a vida no altar, porque não serve Baal, mas serve o Deus vivo. Hoje nós vemos uma rede de televisão que o objetivo é destruir famílias, é quebrar os valores. Mas nós temos que entender, amados, que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Temos que nos encher nossa mente, nosso coração, porque, amado, não só de pão viverá o homem, sim da palavra
da palavra que procede da boca de Deus, porque quando você ora a palavra, Deus tem um compromisso com esta palavra. A oração mais eficaz é quando você ora a Bíblia, porque você está orando a constituição das constituições, você vai orar as promessas de Deus, e 2 Coríntios 1:20, todas as promessas de Deus, nela você tem um sim e um amém. A que Senhor você vai servir? Que 2020 você tenha no seu coração, o reino de Deus vai estar em primeiro lugar.